Qual é a sua noção de tempo? O que é possível fazer em um dia, em uma hora, em um minuto, em um segundo? Qual é o alcance de suas rotinas? Já parou para pensar aonde elas podem te levar? Quantas coisas você consegue fazer em um dia e em quantos segmentos diferentes? Já parou para pensar nesse tipo de abordagem? O que você consegue fazer durante o seu dia, além do que seguir um script, um roteiro? Qual é o alcance de suas rotinas? É um questionamento pertinente para você? Se é, eu vou compartilhar um pouco sobre o que eu acho disso. Eu tenho quase certeza que algumas pessoas pensam, olha, esse cara que está gravando esse vídeo deveria estar fazendo o quê? Trabalhando, na sua profissão, Só que antes de eu parar para gravar isso, eu criei possibilidades, e trabalhei firme, em uma rotina, da qual eu gerei N linhas de código, consegui avançar legal no projeto que eu estou fazendo. Sou um programador de sistemas, já trabalho com isso há mais ou menos uns 15 anos, brincando. Então, o que eu estou querendo dizer? Qual é o alcance da minha rotina de hoje, nesse exato dia? Hoje eu acordei, eu consegui cuidar de mim, consegui fazer algumas coisas. Na sequência, iniciei o meu trabalho de programação. Trabalhei horas e horas e horas seguidas, codifiquei bastante coisa e após isso fui para o meu assunto, que desejo compartilhar hoje, que seria o quê? O que é possível fazer em um dia, com o tópico noções de tempo. O que é o tempo? O tempo, na verdade, ele vai ser moldado pelas ações que você exerce durante o dia. De repente, você pega algo muito denso para fazer, por exemplo, limpar uma casa. Quanto tempo demora para limpar uma casa? Depende. Quantos quartos tem? Quantos metros quadrados aquela casa tem? De repente é uma casa pequena, vai ser rápido. Então a noção de tempo está ligada ao que? A noção que você tem do que você faz e a densidade daquilo. Tudo que você for fazer durante o dia requer tempo. Tudo é tempo. Quando você começa a fazer uma atividade sua no seu trabalho, você tem noção do tempo que ela vai levar? De repente alguém chega para você, você está ali atolado de tarefas, claro, e colocam mais uma coisa para você fazer. De repente você percebe que não vai dar tempo. O que você faz? Você corre para terminar o que você estava fazendo ou simplesmente para o que você estava fazendo e inicia o que te pediram. Só que o que você estava fazendo fica ali parado para ser executado. Então o seu tempo tem que ser esticado. Algumas pessoas percebem isso, outras não. Mas em situações desse tipo acontece o estresse. Porque você tem que fabricar tempo onde o seu cérebro já sabe que não vai ter. Sabe que você vai ter que trabalhar, em vez de 8 horas, 9 horas. Ou 8 horas e meia. Ou o tempo necessário que você precisa fabricar para terminar aquela atividade. Só que o seu cérebro também, ele precisa do período de descanso. Então ele já sabendo de tudo isso e sabendo que vai ter, que na verdade trabalhar mais, ele estressa o seu corpo inteiro. Então a noção de tempo é muito importante para todo profissional, para toda pessoa, até mesmo na vida pessoal. É necessário você saber dividir o tempo, saber viver em paz, saber que você precisa de descanso e que as coisas que você faz não podem ser rápidas demais e também não podem ser devagar demais. Tudo tem seu tempo para ser feito. Cada atividade que existe tem um tempo. Então eu volto a atenção, sobre até onde as suas rotinas permitem
que você consiga executar as suas noções de tempo de forma adequada, né? Qual é a sua noção de tempo? Será que é afinada com isso? Ou você está completamente perdido e sofrendo numa rotina estressante, onde você acaba trabalhando demais e tendo tempo de menos para viver, ou fazendo o inverso, vivendo demais e trabalhando de menos? Então a questão é, qual é a sua noção de tempo? Existe um equilíbrio na sua noção de tempo ou existe muita discrepância entre um e outro? A ciência já mostrou que o tempo é relativo, mas como utilizar esse conceito para nós aqui meros mortais, né? O tempo é relativo, em determinado ponto do universo, o tempo passa de um jeito, né? Ali dentro de um buraco negro dizem que não existe o tempo, só que o tempo continua acontecendo em outros pontos do universo. Como isso é possível, né? O tempo é relativo para todos? Sim, estamos contidos no universo, mas a relatividade para nós humanos, para a gente entender ou tentar utilizar esse conceito para a nossa vida de repente, se você caminha por um trajeto, o tempo vai passar de uma forma. Se você pega esse mesmo trajeto e resolve ir engatinhando ou se arrastando, o que acontece com o tempo em relação a quem estava andando? Quem engatinha vai precisar de quanto tempo, né, para fazer o mesmo trajeto? Uma pessoa que percorre andando leva 5 minutos. A que vai se arrastando, engatinhando, chega ali depois de um dia. Então a questão é, qual é a velocidade que você pode chegar, né? A relatividade para a gente poderia ser o quê? Né? A gente poderia ver como a velocidade que exercemos as coisas, ou a velocidade que entendemos e compreendemos e refletimos sobre as coisas. Qual é a velocidade de entendimento e de compreensão que você tem? Você é daquele tipo de pessoa que fica dando murro em ponta de faca? Ou de repente aquele tipo de pessoa que recebe todo quanto é tipo de alerta e depois de, sei lá, 10, 15 anos para e pensa e fala: olha, mas a vida foi cruel comigo, olha, mas foi tudo muito difícil. E você não vê que no momento que era para você ter compreensão, você estava ali se divertindo ou fazendo o que bem entende da forma que acha que é o correto. Então, o que acontece? A relatividade para nós meros mortais pode ser conectada com a velocidade que entendemos as coisas. Algumas pessoas se tornam PhD com 30 anos, outras nem se formam, né? Com 30 anos o cara não tem nem o ensino médio, é complicado. Então o tempo se torna diferente para aquela pessoa que tem a formação, porque vivemos em sociedade e a pessoa que tem formação, o cara que se forma em medicina, né, não é garantia de salário, mas ele ganha muito mais que eu que me formei como programador, né? Então o tempo dessa pessoa se torna diferente do meu. Porém, eu posso desenvolver um código e dependendo, hoje, no ramo que eu trabalho, se o meu programa gerar algum tipo de erro, ninguém morre. Mas o tempo de um médico é muito mais denso. Então o médico, sendo melhor remunerado, poderia ter uma vida melhor que a minha. Porém, o tempo dessa pessoa se torna mais denso em atividades. Então, a profissão de medicina torna o tempo de trabalho mais denso, aonde o tempo de vida pessoal daquele indivíduo se torna menor. Então, em relação a um médico, né, plantonista, uma pessoa que precisa estar ali de prontidão, em relação a um médico, eu como programador, sim, o meu tempo eu posso utilizar de outra forma para a minha vida pessoal. Já um médico, já não, ele fica preso ali. Então, como, né, olhar
né, para a vida pessoal de cada um, nós meros mortais, em relação a falar a teoria da relatividade. Se a teoria da relatividade está certa perante o universo, ela também, né, regra a vida aqui para a gente. Então, né, a densidade das coisas determina a relatividade do seu tempo em relação a outro indivíduo. Então, qual é a velocidade que você compreende as coisas? Ou qual é a velocidade também que você executa as coisas? Ou qual é o tempo que as coisas que você tem que fazer levam? Como reduzir o tempo, né? Por isso, vejo a importância do quê? A reflexão profunda sobre o que é possível fazer em um dia, o que é possível fazer em uma hora, em um minuto, em um segundo. Olhando para isso, ou ao menos se questionando disso, eu acredito que ao longo do tempo, você ou qualquer outra pessoa que, né, parar para pensar nisso, vai fazer as coisas diferente, vai ver algum tipo de ganho, vai ver algum tipo de melhora. Então eu acredito que ter a noção do tempo é relevante e muito importante para todos nós. Estar sincronizado com as noções de tempo que cercam você, referente às coisas que cercam você, para ser mais exato, te fazem às vezes não querer viver certas situações, não estar em certos locais, não dar corda para certos assuntos. Por quê? Você já tem noção do tempo, você já tem noção que às vezes você entra em algum assunto ou entra em alguma situação e aquilo toma seu tempo. Ou às vezes você prefere perder tempo, né? Para algumas pessoas é perder tempo, mas às vezes você toma tempo para tentar entender certa situação, para aquela situação nunca mais voltar. E de repente no futuro, quando aquela situação surgir, você não vai mais perder tempo com uma coisa que você não acredita, ou com uma coisa que você já viu, que não leva a lugar nenhum. Então, as noções de tempo são importantes, sim, para a vida pessoal. Claro, dentro do trabalho, um profissional que tem noção do tempo e de quanto tempo as coisas levam, vai tornar ele um profissional muito mais eficiente. Mas nós trabalhamos para nós mesmos também, para termos nossa vida. Então, a pessoa que tem noção de tempo, né, ela vai focar na velocidade, vai focar no espaço, na densidade das coisas que o cercam. E de repente não vai querer viver tudo novamente, coisas erradas, coisas certas, né? A pessoa vai buscar o quê? Coisas certas. As erradas, ela já não tem mais aquele empenho de colocar tempo para viver aquilo que já sabe que não vai levar a lugar nenhum. Então, as noções de tempo fazem sim diferença na sua vida. Por quê? Você focando nisso, você tem liberdade. Para o quê? Para escolher o que é melhor ou não. E ganhar tempo, às vezes, para desfrutar a sua vida. Então fica aí, simplesmente, né, o assunto noções de tempo, um assunto que toma tempo da gente, mas que, ao ser debatido e refletido, pode sim melhorar nosso tempo. E falando sobre o tempo, claro, eu quero agradecer quem chegou até esse ponto do vídeo, né? Eu estou falando até depois que eu disse todo o conteúdo. Eu gostaria de agradecer, né, quem puder, né, escrever alguma coisa, de repente para falar para eu parar ou para eu continuar, sinta-se à vontade. Estou aberto a sugestões e também gostaria de quem pudesse me ajudar, que me ajude. Os que não podem, muito obrigado.